A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. Desde já eu te peço para compartilhar esse devocional com o máximo de pessoas que você conhecer, para que a palavra de Deus seja pregada. Hoje vamos falar sobre o poder da fé no Filho de Deus. A palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 21, verso 21, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a esta figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se ao mar, e assim será feito. Irmãos, pela manhã, enquanto Jesus voltava com seus discípulos para a cidade, ele se deparou com uma situação que gerou um ensinamento e uma lição para os seus discípulos. Jesus ele estava com fome e ele avistou uma figueira. E não encontrando nessa figueira frutos, ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Os discípulos ficaram impressionados, perguntando uns aos outros como a figueira teria secado tão rapidamente. Jesus então ensinou uma das chaves mais importantes para a vida do cristão. Grave isso. A oração com fé pode realizar o impossível. Jesus respondeu com as palavras que lemos no versículo acima. Foi como se dissesse aos discípulos: vocês estão impressionados com o que aconteceu com a figueira? Então aprendam que a fé de vocês no Pai, no Espírito Santo e em mim pode transportar os montes. A figueira foi só uma ilustração daquilo que Jesus queria ensinar, que é o que ele diz em seguida: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Irmãos, a dúvida, ela inviabiliza a eficácia da oração. Ela impede a sua realização. Quando orar, creia que o Senhor imediatamente ouve a sua oração e age em seu favor. A palavra dele tem ação imediata. Foi assim nessa lição sobre a figueira e sempre será assim na sua vida. Não existe possibilidade da palavra do Senhor falhar, porque ele é fiel. Jesus disse que a oração com fé, ela pode transportar os montes. Creia nisso. A expressão erguer os montes era uma expressão proverbial na época que significava fazer algo muito difícil ou impossível. Ou seja, a sua oração com fé pode fazer o impossível acontecer, porque a ação da palavra do Senhor é poderosa. Ela chama à existência até as coisas que ainda não existem. Está lá em Romanos 4,17. Então não se aflija diante das dificuldades. Não se angustie diante das incertezas. Não se limite às suas próprias forças. Ore e creia no impossível, porque Deus o tornará possível em sua vida. Basta uma palavra dele para transformar a maldição em bênção e a tristeza em alegria. Não se esqueça, a oração com fé, uma vida com fé, pode fazer o impossível se tornar realidade. Irmãos, a palavra de Deus lá em Gálatas 2, no verso 20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, o que essa palavra quer nos dizer é que quando nós somos crucificados com Cristo, quando nós matamos a nossa vida para viver a vida que Deus quer que a gente viva, quando nós escolhemos viver da maneira que Deus quer que nós vivamos, ainda que nós nos limitemos ao corpo, à nossa carne, ainda que a nossa vida aqui ainda esteja limitada ao corpo, nós vivemos pela fé. Quantas vezes, irmãos, eu e você temos deixado de desfrutar bênçãos do Senhor, temos deixado de realizar milagres na nossa geração pela falta de fé, porque nós vivemos
presos no nosso corpo, presos na nossa carne e vivendo segundo a nossa carne e o nosso corpo. Mas o que a palavra que diz é que quando nós somos crucificados com Cristo, ainda que haja limitações humanas, ainda que haja fragilidade, ainda que haja doença, ainda que haja tribulação e que o nosso corpo adoeça, nós prosseguimos pela fé no Filho de Deus. E é através disso, da fé no Filho de Deus, que o impossível se torna realidade. A nossa geração tem perecido. A nossa geração não tem mais presenciado o agir de Deus tremendo como os nossos antepassados presenciaram, porque a nossa geração não tem fé para dar uma palavra com autoridade ou receber uma palavra e crer que o impossível Deus fará. E que a palavra de hoje ela fique no seu coração. E que a partir de hoje você tenha fé e não limite o agir de Deus, porque a sua falta de fé, a sua incredulidade, ela impede que você desfrute de bênçãos e que você realize milagres nessa geração. Que em nome de Jesus você busque ter a fé fortalecida, sempre lembrando que a palavra de Deus é fiel, que Ele não volta atrás com suas promessas e que Ele tem todo o poder e Ele é o dono do impossível. Em nome de Jesus. Amém.